Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar dos diferentes tipos de experimentos, né? Focando então nos experimentos manipulativos e nos experimentos naturais. O que seriam os manipulativos, né? Como o próprio nome já diz, né, a gente vai criar alterações, né, em uma determinada variável, né, de interesse, e aí a gente vai medir as respostas de uma outra variável, né, da variável dependente. Tá? Então, vamos supor, né, que a gente gostaria de avaliar o efeito de herbicidas na biodiversidade aquática. Né? A gente poderia fazer na maneira de bioensaios, por exemplo. Né? O que seriam os bioensaios? Né? A gente poderia ter vários aquários, né? Onde em cada um desses aquários eu vou colocar ali, né, água com, com peixes, né, de um determinado riacho, por exemplo, né, e eu vou ter essa mesma configuração em todos esses aquários. Né, e aí eu vou e pego esse herbicida que eu gostaria de testar e coloco diferentes concentrações, né, desde as concentrações mais baixas até as concentrações mais altas. Né. E aí verifico então como que a biodiversidade responde a esse herbicida. Né? Será que eu tenho uma mortalidade maior? Será que a taxa de desenvolvimento, né, desses animais são diferenciadas? E aí eu posso ter diferentes perguntas relacionadas a esse experimento, tá bom? Ou seja, eu estou manipulando, né, essa variável é, explicativa, né, que seria a concentração de herbicida, para que eu consiga então ver uma resposta clara em relação a essa biodiversidade. Tá? Enquanto nos experimentos naturais, o que a gente vai fazer é, na verdade, usar variações naturais presentes no ambiente. Né? Então, e aí fazer observações em relação a essa variação natural. Então, nesse caso do herbicida, né, a gente poderia então fazer esse levantamento em diferentes riachos, onde a gente sabe que tem usos, né, de herbicidas variados. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma paisagem onde a paisagem inteira é composta por uma determinada cultura, né? Ou a bacia inteira, né, é ocupada por uma cultura que usa muito herbicida. Eu tenho uma outra paisagem que uma parte é ocupada por essa cultura e outra parte por uma pastagem, por exemplo, que não utiliza o herbicida. Né? Então, eu sei que a concentração vai ser menor, ou, né, provavelmente vai ser menor. E aí, e assim por diante. Né? Então, eu vou pegar paisagens com variações diferentes em relação a esse uso do herbicida. E aí eu vou então nesses riachos e vou contabilizar a biodiversidade que eu tenho nesses riachos, tá? Ou seja, a partir dessa variação natural que eu encontro nessas bacias, eu vou desenhar o meu experimento para responder essa minha pergunta, que é a mesma pergunta da anterior, só que de uma forma com dados observacionais em campo, tá? Bom, aqui só para a gente exemplificar, né, eu trouxe um trabalho da Demchen e colaboradores, né, de 2006. Esse é um trabalho bastante importante relacionado com corredores de biodiversidade, onde é, é um estudo manipulativo, porque eles criaram, né, paisagens com diferentes configurações e composições. Então, essa fotografia que a gente está observando são fotografias de fragmentos, né, que foram criados. É interessante também porque os fragmentos, nesse caso, né, são fragmentos de áreas mais abertas, né, de campos, enquanto a matriz é um plantio de pinos. Né? Então, é um pouco inverso do que a gente está acostumado a ver, pelo menos aqui no Brasil, né? Onde aqui no Brasil o que a gente vê são os fragmentos florestais e o entorno ocupado por áreas mais abertas, como pastagem ou agricultura. Nesse caso, né, é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Né? Então você tem fragmentos de hábitats ali, então são hábitats para espécies que ocorrem em áreas mais abertas, cercadas por um tipo de matriz, que nesse caso é uma matriz florestal de reflorestamento. Tá?
E a ideia desse estudo foi verificar como os corredores podem ajudar no aumento da biodiversidade numa paisagem. Tá? Então, para fazer isso, eles criaram essas paisagens, né, em tamanhos reais, e eles tinham réplicas dessas paisagens. Eram 6 réplicas que eles aplicaram esse mesmo desenho que a gente está observando ali, né, onde você tem um fragmento central e você tem os fragmentos, esses 4 fragmentos no entorno, né, um sendo conectado por um corredor e os outros estão isolados, mas com algumas determinadas características, né? Então, quais são essas características a gente vai ver mais para frente, mas o que é interessante é que eles começaram, né, então, a fazer a avaliação comparando os fragmentos conectados dos não conectados, né? Então a gente observa aqui nesse gráfico, né? Então, inicialmente, aqui em 2000, eles verificaram que não tinha diferença significativa entre a diversidade de espécies de plantas, né, entre as áreas conectadas das não conectadas. Só que com o passar do tempo, né, eles foram fazendo isso ao longo dos anos, eles foram verificando que as áreas conectadas, com o passar do tempo, começavam a ter uma diversidade maior do que as não conectadas, né? A gente teve um problema aqui, né, em 2004, onde teve um problema de fogo, e eles não puderam coletar as informações, mas a partir de 2005 eles voltaram a coletar, mostrando que se manteve essa condição, né? Ou seja, é uma evidência importante para mostrar que corredores florestais de fato ajudam a promover a biodiversidade e a aumentar a riqueza de espécies nessas áreas, tá? E é interessante porque esse experimento, né, ele foi tão bem sucedido que não somente eles mostraram que o corredor de fato aumentava a biodiversidade, como eles conseguiram rejeitar outras hipóteses alternativas que poderiam estar correlacionadas com a presença do corredor, né? Então, por exemplo, essa questão do aumento da área, né? Então, porque alguém poderia falar, não, mas esse fragmento que está conectado, na verdade você tem o efeito da área desse corredor aqui, fazendo com que você tenha um aumento dessa área, né? E aí o que eles fizeram? Eles aumentaram a área do fragmento, né, como a gente está observando aqui, para que esse fragmento aqui ele ficasse com a mesma área do fragmento mais a área do corredor. E mesmo assim eles mostraram que essa área a mais, isso não influenciava numa maior diversidade de espécies. Outra está relacionada com essa questão do alongamento e na forma, né, desses fragmentos, né? Porque poderia se argumentar que como você tem essa estrutura mais alongada do corredor, isso faria com que você chegasse mais propágulos mais facilmente, né, porque você tem essa estrutura mais irregular. E aí o que eles fizeram foi criar fragmentos, né, onde você tinha essas asinhas aqui, né, dos fragmentos, para simular, né, essa irregularidade dos fragmentos. E eles mostraram também que isso não estava relacionado com o aumento de biodiversidade, né? E aí tem outras questões, né, porque eles mostraram também o banco de sementes, para mostrar que o banco de sementes anteriormente não se diferenciava, né, do banco de sementes entre áreas conectadas e não conectadas. E essa questão da umidade do solo também, né, que poderia variar entre as áreas, eles mostraram que também não influenciava nessa maior biodiversidade, tá? Então, é um estudo super importante, né, para a biologia da conservação, justamente por mostrar essa evidência da importância dos corredores, tá? E é um experimento manipulativo e é interessante também porque, por ser numa escala muito ampla, né, de paisagem, é um experimento que é difícil de ser realizado, né, justamente por causa dos custos e pela logística toda de você criar e manipular, né, essas unidades experimentais nessa escala de paisagem, tá? E além disso, né, eles mostraram também que os corredores não aumentaram a riqueza de espécies invasoras também, né, como
muitos pesquisadores argumentam, né, quando falam, argumentam contra a criação de corredores, né. Bom, também, né, numa escala de paisagem, né, a gente tem esse outro estudo, que é um estudo com experimento natural, nesse caso, né, ou seja, esses pesquisadores, né, da Austrália, eles pegaram paisagens, né, que variavam em termos de cobertura florestal, né, então desde áreas que eram mais abertas, né, como por exemplo essa paisagem 18, até áreas, né, que tinham uma maior cobertura florestal, né, como por exemplo essa 11 que a gente está observando aqui. Tá? Então eles aproveitaram essa variação natural, né, que já existia nessa região para então selecionar paisagens com diferentes proporções de habitat. E aí eles relacionaram então essa cobertura florestal com o número de espécies, com a riqueza de espécies, assim como fez o trabalho anterior. Só que nesse caso eles trabalharam com aves, né, com avifauna. Porque eles queriam ver justamente se havia um limiar, né, de perda de biodiversidade. Ou seja, a partir do momento, né, que você tem áreas que são com uma cobertura maior, né, e você vai diminuindo essa cobertura, eles queriam saber se essa diminuição ela acontecia de maneira proporcional, né, à perda de habitat, ou seja, de uma maneira linear, ou se não, né, se existia um limiar a partir do qual você tinha uma queda abrupta da biodiversidade. E aí o que eles observaram é que, nesse caso específico, existe sim uma queda abrupta que acontece a partir de 10%. Né? Então, eles tinham áreas aqui, por exemplo, de quase 60%. Né? Então, você tem aqui uma certa estabilidade, né? Tem uma queda, mas é uma queda pequena. Quando chega em 10%, você tem uma queda abrupta. Tá? Mostrando que, então, se a gente quer manter uma alta diversidade nessas áreas, a gente tem que manter paisagens com mais do que 10% de cobertura florestal. Tá? É claro que esse limiar, né, ele pode variar bastante. Né? Outros estudos mostram que esse limiar acontece com 30%. A gente tem observado aqui na Mata Atlântica que tem, dependendo da composição de espécies que você tem, esse limiar pode ser mais alto, a partir de 50%. Né? Então, é claro que a gente tem que usar esses resultados com cautela, né? Porque senão alguém pode falar, então beleza, né? Então se a gente tem que manter acima de 10%, então a gente pode deixar 15%, né? E isso seria uma justificativa para querer desmatar mais áreas, por exemplo. Tá? E o que eles dizem aqui nesse caso específico da Austrália é que esse ambiente ele é naturalmente fragmentado. Né? Então por isso que provavelmente esse limiar ele é tão baixo assim. Tá? Mas enfim, nesse caso aqui o interessante é justamente verificar esse estudo também nessa escala de paisagem, só que nesse caso aproveitando da variação natural que existia dentro dessas paisagens, né, para poder responder essa pergunta específica em relação a se existe ou não um limiar, né, na perda de espécies conforme você tem um processo de fragmentação acontecendo. Tá bom? Então, são dois exemplos, né, em escalas de paisagem, um sendo manipulativo e o outro sendo natural. E é claro que a gente tem as vantagens e desvantagens. Né? Por exemplo, no caso do experimento manipulativo, a vantagem é que você tem maior certeza da causa e do efeito. Né? Porque como você tem um controle maior, né? Então, por exemplo, no caso daquele bioensaio que eu mencionei, você sabe exatamente qual que é a concentração que você está colocando em cada aquário. Né? Então você consegue medir de uma maneira mais precisa. Né? Então você consegue realmente verificar qual que é o efeito de acordo com essas diferentes concentrações. Tá? Enquanto fazer isso na natureza já é mais complicado, porque você não vai ter aquele valor exato, né, acontecendo
de uma maneira homogênea, né, para toda aquela área que você está estudando, tá bom? Bom, e os experimentos naturais, né, a vantagem é que eles podem ser implementados em diferentes escalas, né, desde as microescalas às escalas continentais, como a gente viu nesse trabalho da Austrália, né, que apesar do trabalho dos corredores anterior, né, ser também em escala de paisagem, a gente observa que a escala desse trabalho da Austrália era uma escala muito mais ampla, né? Pegava uma região muito mais ampla, e é claro que com isso você consegue aplicar, né, esses resultados para essa área muito mais ampla também, generalizar mais aquele seu estudo, aquelas suas conclusões, tá? Então, é claro que sempre vai ter vantagens e desvantagens, né? Mas o importante é saber se aquele desenho experimental que foi sugerido, né, que foi planejado, se de fato ele consegue responder a sua pergunta, e a gente tem que levar em consideração também as limitações que existem de acordo com esses diferentes tipos de estudos que a gente tem, tá? Porque, por exemplo, né, se a gente tem também um controle muito grande e a gente tira os outros fatores, fica mais difícil da gente generalizar, apesar da gente ter, né, com maior precisão essa questão da causa e efeito, né, de uma variável sobre a outra. A gente não sabe se a gente tem outras variáveis ali influenciando, se de fato aquele efeito ainda ele vai continuar, né, ou se ele pode ser amortecido por uma outra variável que esteja ali, tá? Então, por exemplo, nesse caso mesmo do herbicida, né? Então, no bioensaio a gente tem esse controle da concentração do herbicida. No campo a gente tem outras variáveis, né, que vão estar influenciando ali, que a gente não sabe como que elas vão influenciar na ação do herbicida. Então pode ser que, por exemplo, que tenham bactérias que possam degradar esse herbicida lá no campo, né? Então, às vezes mesmo com uma variação de concentração e o despejo desses herbicidas nesse ambiente aquático, talvez em algumas áreas, por causa da presença dessas bactérias, estou chutando, na verdade eu estou inventando aqui, né? Mas pode ser que você tenha uma influência, né, da presença desses micro-organismos, fazendo com que você tenha um efeito menor, por exemplo, no caso desse herbicida, tá? Ou seja, vão ter outras variáveis ali, né, que a gente, no caso do experimento manipulativo, a gente não vai levar em consideração, né? Então é muito mais difícil ter certeza de que se realmente a gente aplicar esse herbicida no campo, isso vai influenciar na biodiversidade, né, porque a gente viu isso no bioensaio, né? Pode ser que não aconteça exatamente daquela maneira, justamente porque você tem outros fatores influenciando naquela relação, tá? Então são questões importantes que a gente tem que levar em consideração também. Então, por um lado, a gente tem um controle melhor, mas a gente consegue generalizar menos, porque a gente tem essa simplificação, né, no processo do desenho amostral, tá bom? Bom, pessoal, mas era isso, né, que eu queria falar nesse vídeo, né? Então a gente continua nos próximos vídeos a respeito desse assunto, né, do desenho experimental e amostragem. Abraço e até lá!